Capítulo 2. Da nacionalização do trabalho. Seção 1. Da proporcionalidade de empregados brasileiros. Artigo 352. As empresas, individuais ou coletivas, que explorem serviços públicos dados em concessão, ou que exerçam atividades industriais ou comerciais, são obrigadas a manter, no quadro do seu pessoal, quando composto de 3 ou mais empregados, uma proporção de brasileiros não inferior à estabelecida no presente capítulo. Parágrafo 1º. Sob a denominação geral de atividades industriais e comerciais compreende-se, além de outras, que venham a ser determinadas em portaria do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, as exercidas a. Nos estabelecimentos industriais em geral. b. Nos serviços de comunicações, de transportes terrestres, marítimos, fluviais, lacustres e aéreos. c. Nas garagens, oficinas de reparos e postos de abastecimento de automóveis e nas cocheiras. d. Na indústria da pesca, e, nos estabelecimentos comerciais em geral. f. Nos escritórios comerciais em geral. g. Nos estabelecimentos bancários, ou de economia coletiva, nas empresas de seguros e nas de capitalização. h. Nos estabelecimentos jornalísticos, de publicidade e de radiodifusão. i. Nos estabelecimentos de ensino remunerado, excluídos os que neles trabalhem por força de voto religioso. j. Nas drogarias e farmácias. k. Nos salões de barbeiro ou cabeleireiro e de beleza. l. Nos estabelecimentos de diversões públicas, excluídos os elencos teatrais, e nos clubes esportivos. m. Nos hotéis, restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres. n. Nos estabelecimentos hospitalares e fisioterápicos cujos serviços sejam remunerados, excluídos os que neles trabalhem por força de voto religioso. u. Nas empresas de mineração. Parágrafo 2º. Não se acham sujeitas às obrigações da proporcionalidade as indústrias rurais, as que, em zona agrícola, se destinem ao beneficiamento ou transformação de produtos da região e as atividades industriais de natureza extrativa, salvo a mineração. Artigo 353. Equiparam-se aos brasileiros, para os fins deste capítulo, ressalvado o exercício de profissões reservadas aos brasileiros natos, ou aos brasileiros em geral, os estrangeiros que, residindo no país há mais de 10 anos, tenham cônjuge ou filho brasileiro, e os portugueses. Artigo 354. A proporcionalidade será de 2/3 de empregados brasileiros, podendo, entretanto, ser fixada a proporcionalidade inferior, em atenção às circunstâncias especiais de cada atividade, mediante ato do Poder Executivo, e depois de devidamente apurada pelo Departamento Nacional do Trabalho e pelo Serviço de Estatística de Previdência e Trabalho a insuficiência do número de brasileiros na atividade de que se tratar. Parágrafo único. A proporcionalidade é obrigatória não só em relação à totalidade do quadro de empregados, com as exceções desta lei, como ainda em relação à correspondente folha de salários. Artigo 355. Consideram-se como estabelecimentos autônomos, para os efeitos da proporcionalidade a ser observada, as sucursais, filiais e agências em que trabalhem 3 ou mais empregados. Artigo 356. Sempre que uma empresa ou indivíduo explore atividades sujeitas a proporcionalidades diferentes, observar-se-á, em relação a cada uma delas, a que lhe corresponder. Artigo 357. Não se compreendem na proporcionalidade os empregados que exerçam funções técnicas especializadas, desde que, a juízo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, haja falta de trabalhadores nacionais.
Artigo 358. Nenhuma empresa, ainda que não sujeita à proporcionalidade, poderá pagar a brasileiro que exerça função análoga, a juízo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a que é exercida por estrangeiro a seu serviço, salário inferior ao deste, excetuando-se os casos seguintes. A. Quando, nos estabelecimentos que não tenham quadros de empregados organizados em carreira, o brasileiro contar menos de 2 anos de serviço, e o estrangeiro mais de 2 anos. B. Quando, mediante aprovação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, houver quadro organizado em carreira em que seja garantido o acesso por antiguidade. C. Quando o brasileiro for aprendiz, ajudante ou servente, e não o for estrangeiro. D. Quando a remuneração resultar de maior produção, para os que trabalham a comissão ou por tarefa. Parágrafo único. Nos casos de falta ou cessação de serviço, a dispensa do empregado estrangeiro deve preceder a de brasileiro que exerça função análoga.